Olá, turma! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto que eu acredito que você já passou por isso. E o tema da nossa live hoje é: você sente dor na lombar? Acredito que muitas pessoas já passaram por esse desconforto de dor na lombar. Então você que está chegando aqui, já manda um aviãozinho aí para suas amigas, para o pessoal que você conhece, para interagir aqui sobre esse assunto que eu acredito que muitas pessoas já passaram por esse desconforto. E nós vamos falar um pouquinho aqui em relação a isso e os benefícios, o que nós podemos fazer para poder melhorar essa questão da dor lombar, tá bom? Antes da gente entrar na parte técnica, eu trouxe também aqui algumas pesquisas que mostram, né, como as pessoas têm esse desconforto, essas dores. Como que tá a sua lombar hoje? Sua lombar hoje já doeu? Já doeu outras vezes? Como que tá essa situação em você? Você sabe os motivos que causam a dor lombar? São vários, né? Então, antes de a gente citar um desses motivos, eu trouxe para vocês aqui um assunto, uma pesquisa que fala 80% da população brasileira sente dor lombar ou ainda vai sentir dores no decorrer da sua vida. Se a gente pensar muito bem, é uma estrutura muito delicada que tá ali para o quê? Para o trabalho de sustentação. Então é aqui eu trouxe para vocês falando sobre isso. Vamos falar dessa estrutura dessa região, da região lombar. A nossa coluna é igual uma viga, né? Tem as vértebras, tem os discos intervertebrais para poder acolchoar um pouquinho, né, as vértebras para ter um conforto para essa região. E ela é composta por quê? Por 33 vértebras e exerce a função de equilíbrio, de sustentação e também de movimento. Se a gente pensar aqui, a nossa coluna ela tem curvaturas naturais, né? Desde quando está lá na posição do feto até a questão do desenvolver do corpo da pessoa, né? Para poder trabalhar esse alinhamento aqui. Então, as curvaturas naturais, ela tem que estar bem flexível para cada tipo de corpo. Quando existe um certo desequilíbrio dessa região, que começa provavelmente a aparecer dores nas suas costas, dor na sua região, principalmente na sua região lombar. Então, a gente tem que entender muito bem como que tá essas curvaturas naturais da sua coluna. Como, por exemplo, a região lombar, se é uma região com hiperlordose, pode causar mais ainda um desconforto. E quem tem hiperlordose também tem a tendência de sentir também desconforto na região da cervical, de projetar muito a cervical para frente. Quando se trata de uma escoliose, que a coluna parece um S, um lado tomba mais que o outro, então tudo isso pode ocorrer dores, desconforto na região das suas costas, principalmente na região lombar. Então nós vamos detalhar aqui alguns assuntos que, por exemplo, a nossa lombar ela precisa de quê? De estabilidade, ela tá ali sustentando a região para manter o seu corpo mais firme. Se ela está muito molinha, muito relaxada, não tem tônus muscular nessa região aqui, vai realmente aparecer mais desconforto na sua região lombar. E a nossa região torácica, ela já precisa de mobilidade, a gente precisa ter um pouquinho mais de movimento para ajudar também na estrutura da sua coluna. E a nossa região da cervical, ela também precisa de estabilidade. Para quê? Para segurar aqui a nossa cabeça. E hoje em dia, quando nós pensamos na questão do aparelho, celular, computador, a gente fica muito tempo assim e pode também trazer um certo desconforto. E um vai compensando o outro, tá? Às vezes a gente pensa só
no local da dor e não é bem isso. Essa dor pode estar vinculada lá em cima. Entendeu, turma? E eu quero contar aqui também para vocês relatos. Eu já passei por muita dor, desconforto na região lombar. Fui bailarina por muitos anos. E às vezes, dependendo de alguns exercícios, dependendo do excesso de trabalho que eu tinha, muito excesso de exercício de flexibilidade, acaba atrapalhando essa estabilidade da minha região lombar. E eu não tinha tanto resistência do meu core, do meu abdômen. E causava esse desconforto, essa dor lombar. Muitas vezes voltei para casa sentindo dores, desconforto. E quando eu saía, às vezes eu colocava, por exemplo, um salto, uma sandália que tinha um salto, machucava ainda mais, porque eu não tinha total controle para trabalhar essa estabilidade das minhas costas. Depois, turma, quando eu conheci o Pilates, que eu fui para outras modalidades, que eu fui fazer outras coisas para entender mais ainda, a ter consciência corporal, entender mais o meu corpo, eu percebi a importância de trabalhar essa região e trabalhar essa estabilidade para fortalecer o meu core de uma forma mais segura, para eu poder executar outros exercícios com mais segurança. Eu tô falando do meu caso porque eu fui uma pessoa que fazia muito exercício desde criança, exercícios de impacto, que às vezes eu não tinha tanto controle do meu corpo para poder fazer essa sustentação, de trabalhar essa firmeza no meu corpo. Mas então, você quer dizer, Wênia, que fazer exercício vai fazer minhas costas doer, vai fazer minha lombar doer? Não, não é isso. Você precisa entender o que está se passando em você neste momento. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, vem chegando, vai compartilhando aí, chama seus amigos, chama todo mundo para participar aí e contar também um relato aí se você tem dor na sua região lombar. Hoje eu tenho alunas que me procuraram, estão comigo até hoje no presencial, que começaram a fazer exercício porque sentia muita dor lombar. Mas o caso delas era bem diferente do meu. Caso de sedentarismo, de às vezes ficar muito tempo sentado na frente de um computador, de deixar uma má postura. E isso também influencia muito, tá? Ficar muito tempo numa mesma posição vai te trazer desconforto. Ficar sedentário também vai te trazer desconforto na sua região lombar, porque não vai trazer firmeza para essa região. Você vai provocar uma pressão na sua barriga, deixando a sua barriga mais flácida, tirando a proteção que a gente precisa lá atrás de sustentação do nosso tronco. Então tudo isso é um detalhe. Essa aluna em específico aqui que eu comecei a falar para vocês, ela começou a fazer minhas aulas para melhorar suas dores na região lombar. Quando nós começamos, ainda sentia desconforto, fazendo exercícios mais tranquilo, mais específico para essas regiões, consertando às vezes até a forma de pisar. A pisada dela era muito pesada no chão, de arrastar também, arrastar o pé. Uma mudança básica lá na base dela, que é os pés, fez toda a diferença para entender a sustentação que ela precisava para proteger essa região lombar dela. E com o tempo isso foi melhorando. Ela foi tendo mais cuidado, foi trabalhando o fortalecimento da região lombar, foi trabalhando mais a região do abdômen e hoje ela sente nada, zero dor lombar e ela trabalha muito tempo sentada também. E nós vamos chegar nesse assunto aqui da questão da má postura. Como que anda a sua postura aí? A postura vai falar muito sobre o seu corpo, viu? Muito mesmo. Aqui, ó, essas histórias aqui em relação ao esporte, não trata somente da dor lombar, né? Hoje tem vários tipos de esporte que pode provocar um certo desconforto se não tiver um alinhamento. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sempre falo do Rogério, né, o meu marido, porque ele é triatleta e ele precisa de ter uma postura muito bacana, um fortalecimento muito legal do seu corpo, porque ele tem 3 modalidades. Na natação
é de um jeito, no pedal é outro, de ficar com as costas toda encolhida. Na corrida ele tem que estar o corpo mais alinhado. Então cada modalidade vai precisar de uma postura. E se ele começar a compensar um e no outro, vai trazer também desconforto não somente na região lombar, como principalmente na região torácica dele. Ele já me reclamou demais sobre essa dor na região torácica por conta da bike, da posição. Então, eles têm todo um trabalho para poder alinhar a bike, o tamanho da pessoa, a forma de posicionar. Então, você precisa entender exatamente como que tá a sua postura hoje, tanto no seu esporte, tanto no seu trabalho, uma cadeira. Eu acabei de dar uma aula aqui de consultoria online e eu estava falando isso com a minha aluna. E ela falou, Wayne, agora que você também fica muito tempo na frente do computador, você precisa arrumar uma cadeira bacana para você. Ela falando isso para mim, porque ela trabalha muito tempo em casa e ela sabe a importância que é de ter uma boa cadeira, uma boa mesa, todo o suporte para ela não sentir desconforto. E ela não sente esse desconforto, porque ela já tá com essa região toda protegida. Além dela fazer exercícios físicos, ela ainda tem essa preocupação de ter uma boa cadeira para ela poder alinhar na hora do trabalho, de segurar bem a sua postura, de posicionar bem as mãos. Então a gente bateu esse papo aqui bem legal, porque eu falei para ela que ia ter essa live e ela relatou isso. Porque olha só o que aconteceu essa semana, turma. Fazia muito tempo que eu não sentia assim dor de ficar por várias horas, vários dias. Eu tô sentindo uma dor desde sexta-feira nessa região aqui do meu trapézio, que desce aqui um pouquinho para escapa, vai no meu pescoço. É uma coisa comum em mim? Não é, porque eu tô sempre tentando alinhar, fazer exercício para proteger o meu corpo, mas eu comecei a fazer outras coisas no meu dia a dia, como ficar muito tempo sentado, ficar na frente do computador, que não está dentro da minha rotina. Aí o que o seu corpo entende? Opa, Wênia, eu não tô adaptado para fazer isso aí que você tá me pedindo. Eu estou adaptado para fazer o que você já está fazendo antes, que você já estava fazendo antes comigo. O meu corpo tá dando sinal. E eu não escutei muito esse sinal, continuei trabalhando no computador, continuei montando as minhas coisas. Às vezes eu de ficar sentada não numa cadeira apropriada, eu já começo a escorregar na cadeira e a coluna vai doer, dói minha região lombar bastante. E essa dor aqui, gente, de pinçar, de sentir desconforto. O que eu fiz para tentar aliviar aquela irritação que tava tendo aqui comigo? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, já que não dá pra fazer exercício com os braços, não dá pra segurar peso aqui pra fazer exercício para membros inferiores, para as pernas, então eu vou correr, vou pra rua correr. Eu falei pro meu marido me acompanhar, ficar ali perto de mim, e aí eu fui. Ontem mesmo eu fui fazer uma corridinha pra soltar. O que eu fiz? Eu trabalhei o meu corpo todo, claro, pensando na minha postura, pensando aqui pra firmar mais o meu corpo, meu tronco, pra não sentir mais desconforto. Meu corpo tava quente, depois à noite eu coloquei uma bolsa quente, assim, e aí melhorou muito. Hoje ainda tá mais ou menos, mas vai melhorar. Eu tô sempre correndo atrás pra não deixar isso piorar. E é isso que eu quero trazer aqui pra você. Você também precisa entender esse lado. Mas por que eu tô sentindo esse desconforto na lombar? Não é normal. Você não pode pensar que isso é normal, que todo mundo sente dor. Aí tá tudo certo. Não, você tem que investigar e saber o porquê que tá acontecendo isso aí com você. Por que tá te trazendo tanto desconforto assim. Entendeu? Me conta aí você sente dor, como que tá essa região sua? E como eu relatei aqui, a má postura, ela é a maior causa de dores na região lombar. Maior causa é a postura.
Tem em relação ao excesso de exercício? Tem. De má postura no exercício também? Tem. Mas olha só, vamos falar da parte de dentro dos exercícios. Quando você está fazendo um exercício e você não preocupa com alinhamento e estabilização da sua região lombar, o que acontece? Uma hiperflexão de tronco da sua coluna toda. Eu vejo demais isso acontecendo na academia, da pessoa pegar um peso e fazer de qualquer jeito e jogar o tronco para frente, ou então já jogar a barriga para frente e fazer uma hiperextensão de tronco sem pensar na ativação do abdômen. Tudo isso pode trazer uma tensão na sua região lombar, vai deixar a sua região lombar desigual. Com esses momentos repetitivos vai prejudicar também, e uma sobrecarga, causando o quê? Uma inflamação, e aí quando o seu corpo esfriar, vai trazer a dor. Então isso nós chamamos de contratura muscular. E o que acontece? É uma defesa do seu organismo. Ele quer proteger aquela região ali para você não fazer mais nada com ela. Então ela contrai, tu vai, opa, peraí, deixa eu segurar isso aqui, porque se você fizer mais alguma coisa, eu vou sentir desconforto. Não vai dar muito certo aqui, a gente vai brigar, né? Sua coluna falando aí com você. E aí, quando você vai executar o movimento de novo, a sua coluna entende assim, opa, não faz isso não, porque tá doendo, tá trazendo desconforto. O seu próprio corpo não vai ter confiança no que você tá fazendo. Aí vai ficar difícil você executar um outro exercício na academia, porque logo já vem a defesa da sua coluna, tá? Então a postura, ela é essencial quando você está no ambiente. E treinando em casa também, você vai estar lá treinando sozinha. Eu falo para as minhas alunas, se tiver um espelho perto, um espelho grande, treina na frente do espelho, porque você começa a se olhar, começa a ter mais consciência corporal, entender como que tá a sua postura, ver como que tá sendo realizado o exercício, se não tá jogando uma perna para frente, joelho para dentro, estufando a barriga. Tudo isso vai influenciar na sua região lombar. Por que eu tô falando aqui tudo da região lombar? Turma, o nosso corpo tá conectado. Tudo tá ali, entendendo o que você tá fazendo. Se você pensar só numa região, não vai adiantar. Você tem que pensar em tudo, na base, lá dos seus pés, nos seus joelhos, no seu abdômen ativado, na postura da sua região torácica, na sua respiração. Então, tudo isso tá interligado. E eu falando da questão da lombar, porque é o que é o tema aqui hoje, tá bom? Então, eu falei da questão da postura, que vai influenciar muito. O que pode acontecer também, essa dor? Uma distensão muscular, que pode vir de várias outras situações, como eu já citei aqui para vocês. E uma causa muito comum hoje é a lombalgia. E essa lombalgia pode ser por você ter ficado muito tempo sentada, sedentarismo, também o sedentarismo, ou por excesso de exercício, um exercício com muita sobrecarga. Tudo isso pode causar também a lombalgia. E vários outros aqui, patologias que podem ocorrer, por exemplo, a hérnia de disco, pode trazer também esse desconforto, vai limitar um pouquinho às vezes seus movimentos. O hérnia vai impedir de fazer exercício? Não vai impedir, mas você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. E quando entra nesses assuntos aqui, nessa parte de lesão, o que você precisa fazer? É claro, procurar um médico, entender melhor o que está acontecendo ali com a estrutura da sua coluna, porque se trata de uma lesão, de uma fratura, de uma hiperlordose, tem que ser investigado junto com o médico. Somente o profissional de educação física vai te ajudar a entender o que está acontecendo, mas a gente precisa que o médico te oriente para saber o melhor caminho a percorrer, tá bom? A você seguir. Ah, tudo bem, Wênia, eu tô com isso, então agora a gente precisa tomar bastante cuidado nessas regiões e tudo mais. E isso vai facilitar muito a sua vida e não ter esse desconforto na sua região lombar.
O que mais que pode causar esse desconforto na região lombar? Uma síndrome miofacial. Eu já falei aqui para vocês demais sobre a face. A face, ela cobre todo o nosso corpo, os nossos órgãos, ele tá tudo interligado aqui, o nosso corpo, da cabeça aos pés. Se tem uma compensação maior de um lado do que o outro, um lado tende o quê? A puxar mais, porque tá preso, tá ali, tá tentando liberar aquilo ali que você fez ou que deixou de fazer, né? No caso, sedentarismo, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em pé numa má postura. A face, ela vai dar sinal, e às vezes ela não vai dar sinal só naquela região, por exemplo, na região lombar. O meu caso, essa dor aqui, eu tenho certeza que foi compensação de alguma outra região do meu corpo. E pode ser muito bem da minha região lombar. Porque como eu não tô acostumada a ficar muito tempo sentada, às vezes não é uma cadeira apropriada para mim, na minha mesa, aí eu já sinto dor na lombar e já vai subindo para as costas e pode subir para a cabeça, causando o que às vezes até dor de cabeça. Então, tudo isso também pode estar interligado, tá bom, turma? E o que mais? As nossas doenças mentais, os problemas da nossa mente, ansiedade, depressão, o vitimismo, você achar que tá tudo ruim, tudo difícil, isso vai afetar demais o seu físico. Tudo isso, tudo que são gatilhos, a gente tende a tensionar o corpo. Por exemplo, quando você leva um susto, logo você já quer contrair a sua musculatura. E dependendo desse susto, dessa reação na hora, acontece uma contratura muscular, algo que vai trazer um certo desconforto, porque o que ele tá pensando? Opa, é minha hora de defesa, eu preciso agir aqui. Você evitar um acidente, alguma coisa na rua, vou dar um exemplo assim do esporte aqui, a gente tá correndo e do nada aparece um cachorro na sua frente, logo você assusta, você pisa de qualquer jeito, é uma reação do seu corpo, é uma defesa. E esse tipo de gatilho pode causar também um certo desconforto. Na esteira, quando eu vejo alunos na esteira, às vezes desatentos, mexendo no telefone, tentando olhar para baixo o que está acontecendo, ou às vezes conversando com um colega, tropeça e não entende o que aconteceu ali, já vai logo o quê? A mão na parte da esteira, na lateral do braço da esteira, ou então leva tombo. Eu já vi tombos na esteira, que pode também causar esse desconforto na sua região lombar. Tudo pode ser uma defesa para o seu corpo. E eu tô falando da região lombar porque é uma das regiões que, se ela não estiver protegida, se ela não estiver bem firme, estabilizada, vai causar tudo isso que eu estou citando aqui para vocês. Entendeu? Você aí, sente alguma dor no lombar? Me conta aí. Quem sente algum desconforto? Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por algum desconforto, não é mesmo? Tenho certeza, todo mundo já passou. Então, turma, hoje eu trouxe aqui para vocês esse assunto que afeta milhares de pessoas, 80%. Eu citei que 80% das pessoas têm dor na lombar ou ainda vão sentir dor no decorrer da sua vida. As grávidas, vamos falar aqui das gestantes. Durante a gestação, tem toda a pressão intraabdominal. A barriga tá ali crescendo, então vai acontecer uma hiperlordose nessa região, causando mais desconforto na sua postura, a forma de pegar algum objeto do chão, de ir para o quarto, de ir para a cama, de sentar, de entrar dentro do carro. Tudo é um desafio para essa gestante, não é mesmo? E depois, e o pós-parto? É uma região que está totalmente desprotegida, não tem fortalecimento nos abdômenes, não tem tônus muscular, está flácido, está desprotegido. Então precisa trabalhar com calma, olhar direitinho como que está essa situação dessa gestante,
Para quê? Para voltar o seu corpo como era antes, para voltar as funções do seu corpo, para ela ficar mais ativo, para ela estabilizar mais a sua coluna, para ela segurar também sua região torácica, expandir sua respiração, porque talvez ela fica ali muito presa, não consegue trabalhar sua respiração, também vai causar desconforto na região lombar. E a hora do momento que tem que pegar o bebê, o filho, eu vejo demais. Quando eu tinha um projeto da mamãe ativa, eu sempre ficava falando: mamãe, alinha sua postura, segura mais firme o seu filho, o seu bebê. Porque todas tendem a jogar as costas para frente e segurar o bebê aqui, jogando o bumbum lá na frente, não é mesmo? E todas, não tinha uma que falava que não tinha dor na lombar. Todas relatavam desconforto na região lombar, pela forma de segurar o bebê. Então, eu tô falando da gestante, mas você em casa, às vezes, quando você vai carregar algum objeto, uma televisão, qualquer coisa, compra do supermercado, se você não proteger bem essa região, você vai jogar o seu bumbum para frente, o seu quadril para frente, prejudicando a nossa região lombar. Então, também em casa você tem que ver direitinho que nós precisamos dessa região e tomar bastante cuidado para não prejudicar ainda mais, dependendo da sua situação. Então, eu trouxe para vocês aqui vários assuntos que podem levar uma dor lombar, tanto na questão postural, na questão do seu dia a dia, da sua rotina. Você é uma pessoa que fica muito tempo sentada? Você é uma pessoa que fica muito tempo em pé? Como que estão os exercícios no seu dia a dia? A sua atividade física. Atividade física também que a gente pode estar relatando aqui. Você que limpa a casa. Você joga as suas costas toda para frente, fica com as costas corcunda, parecendo um C. Ou você consegue varrer, passar o rodo, segurando mais o tronco, ativando mais o abdômen. Será? Acredito que talvez seja difícil ficar pensando nisso, né? Eu não parei pra pensar, o Enio ficou segurando o rodo, eu vejo demais abaixar e torcer o pano de qualquer jeito. Eu tive uma aluna que machucou a região lombar puxando uma planta do chão, uma planta do seu vaso, do chão não, do seu vaso. E ela ao invés de ficar de frente pra planta, de cortar, não sei o que ela aprontou, que ela torceu, o corpo dela não estava preparado para esse movimento, naquele momento, né, o corpo dela estava frio, ela torceu e puxou com muita força essa planta e ficou lá, dura, jogada no chão. O que aconteceu? Teve que ligar para o médico, teve que ligar para a ambulância, tudo isso para ela poder sair daquela região. E foi início de uma hernia de disco. Rompeu ali o disco, rompeu não, apertou, pressionou o disco intervertebrais dela, podendo prejudicar ela ainda mais. Então, olha só como que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, da nossa rotina. Esses assuntos aqui que eu trouxe para vocês. E outro também é a questão dessas lesões, ó. Uma má postura dela, uma forma de pegar lá o peso, ocorreu um início de uma lesão, de uma hernia de disco, mas você pode ter uma fratura, você pode ter várias outras coisas que pode te prejudicar. A lombalgia, que eu falei também, que ela é bem comum, tá bom? Então, são vários assuntos aqui relacionados que pode vir a ter dor na região lombar. A questão dos gatilhos mentais, se você é uma pessoa que tá muito para baixo, que tá com ansiedade, que tá muito preocupada, tudo isso, o seu corpo, o seu físico, ele vai sentir, é uma forma de defesa, opa, né? Quando você vê uma notícia ruim na televisão, você já logo faz assim, né? Ai, que coisa, que agonia, né? A gente vai contraindo assim, já vai apertando, é horrível. Então, nosso corpo, ele tá demonstrando o tempo todo o que tá acontecendo. Ele tá ali falando, opa, peraí, não faz isso comigo, que eu tô alerta aqui. Se você fazer alguma coisa diferente que eu não tô acostumado, vou sentir dor, vou colocar as luzinhas aqui de defesa em ação.
que eu citei para vocês também, o meu caso dessa semana, de ficar muito tempo no computador, de não estar acostumada, de ficar assim, não faz parte muito da minha rotina agora, vai fazer muito mais parte da minha rotina, meu corpo vai ter que se adaptar, então provavelmente eu não vou estar sentindo dores lá na frente, porque meu corpo vai se adaptar também. Mas eu tenho que tomar todos os cuidados. Eu preciso melhorar minha postura, preciso alinhar melhor a posição do computador, não ficar distraindo demais, porque uma coisa vai compensando a outra. Esses assuntos aqui que eu trouxe para vocês também no início. E a quantidade de pessoas que tem dor na lombar ou que pode vir ter dor na lombar. São 80% da população brasileira vai ter dor ou já teve dor ou ainda vai ter dor no decorrer da vida. Tá bom, turma? Muito obrigado pela sua participação aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar lá também nos comentários. Compartilha a live se você tem dor na lombar. Veja exatamente o que você precisa fazer, se é fortalecer, se é mudar um pouquinho dessa sua rotina para estabilizar mais o seu tronco. Se tem a ver com alguma lesão, também você precisa investigar um pouco melhor, procurando um especialista, um médico. Pessoas que eu trabalho com muitos alunos que ficam muito tempo sentados por conta do trabalho. Essas pessoas sentem muita dor na lombar, muito desconforto. A gente tem que estar sempre ali alinhando também o corpo, ok? Muito obrigada pela sua participação. E eu fico esperando aí os seus comentários para você também compartilhar com todo mundo. Até mais para vocês. Tchau, tchau.